No saguão de mármore do First National Bank, a atmosfera era tensa, e o eco da voz trêmula de uma mulher de 90 anos ressoava como um lembrete de que, às vezes, a dignidade se apresenta nas formas mais inesperadas. Só quero verificar meu saldo, disse a mulher negra, enquanto o olhar do milionário Jonathan Mitchell se voltava para ela, um sorriso cruel se formando em seu rosto. Ele riu, mas essa risada se transformou em uma expressão de surpresa ao olhar para a tela do computador. Jonathan, presidente do banco há uma década, estava acostumado a lidar com situações que refletiam sua visão elitista do mundo. Para ele, pessoas como aquela senhora não pertenciam ao ambiente sofisticado de sua instituição financeira. Senhora, disse ele em voz alta, de modo que todos os clientes VIP no saguão pudessem ouvir, acho que é um mal-entendido. Este é um banco privado. Talvez você esteja procurando a agência do Banco Comunitário a algumas quadras daqui. Dorothy Washington, apoiada em sua bengala de madeira desgastada, permaneceu firme diante do balcão. A vida de 90 anos a havia ensinado a perceber um tom condescendente, mesmo quando disfarçado de polidez. Seus olhos, ainda brilhantes apesar da idade, não mostravam surpresa ou raiva, mas uma serenidade perturbadora. Jovem, respondeu ela com calma, retirando um cartão preto amassado do bolso do seu simples casaco. Eu disse que quero verificar meu saldo. Não pedi sua opinião sobre onde devo fazer meus depósitos. Jonathan olhou para o cartão com desdém. Era claramente antigo, com as bordas desgastadas pelo tempo, e os números estavam quase elegíveis devido ao manuseio excessivo. Era, sem dúvida, uma piada. Provavelmente um daqueles cartões promocionais falsos que algumas empresas distribuem. Janet, chamou ele, gesticulando dramaticamente para sua assistente. Aqui temos mais uma tentativa de, como posso dizer, uso criativo de nossos serviços. Sua voz estava impregnada de sarcasmo, enquanto alguns clientes bem vestidos sussurravam entre si, claramente divertidos com o espetáculo. Dorothy permaneceu imóvel, mas quem a observasse atentamente perceberia algo intrigante em seus olhos. Não havia traços de nervosismo ou insegurança, pelo contrário, havia uma confiança silenciosa, típica de quem já enfrentou tempestades muito piores e sobreviveu para contar a história. Sr. Mitchell, sussurrou Janet, aproximando-se hesitante. Talvez devêssemos apenas verificar rapidamente o cartão no sistema, só para... De forma alguma, interrompeu Jonathan, sua voz agora carregada de indignação teatral. Não vou perder o tempo da nossa equipe com essa segurança. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dorothy sorriu. Não era um sorriso nervoso ou suplicante, mas um sorriso que carregava décadas de histórias não contadas. Um sorriso que fez Jonathan hesitar por um breve momento, como se uma parte primitiva de seu cérebro reconhecesse que ele estava prestes a cometer um erro terrível. Ali, diante de todos aqueles olhares de desprezo, ela se mantinha firme, como alguém guardando um segredo poderoso, esperando o momento certo para revelá-lo. E se você está gostando dessa história de justiça e superação, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que está por vir mostrará que nem toda batalha é vencida por quem grita mais alto. Os dois seguranças se aproximaram de Dorothy, com aquele misto de profissionalismo e constrangimento que só ocorre quando adultos se veem obrigados a intimidar uma senhora idosa. Jonathan Mitchell observava a cena com satisfação, ajustando as mangas de sua camisa italiana enquanto calculava mentalmente quantos pontos essa demonstração de autoridade lhe garantiria na presença de um cliente VIP. Senhora, disse o segurança mais alto, claramente desconfortável. O Sr. Mitchell pediu que o acompanhássemos até a saída. Dorothy continuava a sorrir, mas algo mudou em seu olhar. Uma sutileza de dureza, como se décadas de memórias dolorosas tivessem despertado de um profundo sono. Ela conhecia bem aquela postura. Crescera no Alabama dos anos 40, onde acompanhar até a saída era um eufemismo educado para algo muito mais violento e humilhante. Jovem, disse ela ao segurança, mantendo uma calma inquietante na voz. Não disse que estava saindo. Apenas mencionei que queria verificar meu saldo. O riso de Jonathan ecoou pelo saguão como unhas arranhando uma lousa. Vejam, pessoal, anunciou ele aos clientes, gesticulando de forma teatral. Esta é exatamente a situação que nossa política de segurança visa prevenir. Pessoas confusas, claramente desorientadas, tentando acessar serviços que não compreendem. A senhora Catherine Piton, viúva de um magnata do petróleo e cliente há 20 anos, cobriu a boca com sua bolsa Hermes para abafar uma risadinha. Coitadinha, murmurou em um tom suficientemente alto para que todos ouvissem. Provavelmente Alzheimer. Minha empregada era assim antes. Bem, antes de precisarmos mandá-la embora. Então, Dorothy fez algo que ninguém esperava. Ela riu. Não uma risada nervosa ou envergonhada, mas uma risada genuína, rica e profunda que reverberou nas paredes de mármore como música. Alzheimer, repetiu, balançando a cabeça com genuína diversão. Um diagnóstico interessante para alguém que se lembrava perfeitamente do dia em que trabalhou 14 horas limpando o escritório do avô de M.R. Mitchell em 1955,
quando ele era apenas mais um garoto rico e mimado, prestes a herdar tudo sem levantar um dedo. O saguão caiu em um silêncio absoluto. Jonathan sentiu um frio percorrer sua espinha. Sua família havia fundado o banco em 1932, mas como essa mulher sabia detalhes sobre seu avô? Com licença, disse ele, sua voz perdendo parte da confiança anterior. Mas isso é obviamente impossível. Você teria 15 anos na época, Dorothy acrescentou calmamente. Trabalhei após a escola e nos fins de semana para ajudar minha mãe. Seu avô costumava deixar cigarros acesos sobre o mármore só para ver se eu tinha coragem de reclamar. Eu nunca reclamei. Claro, precisávamos do dinheiro. Janet, a assistente, engoliu em seco. Ela trabalhava para a família Mitchell há tempo suficiente para conhecer as histórias sobre o difícil temperamento do patriarca. Dorothy continuou, sua voz agora impregnada com memórias que transcendiam décadas. Lembro-me do dia em que seu avô me disse que pessoas como eu deveriam ser gratas pela oportunidade de servir pessoas como ele. Era engraçado como certas tradições familiares se perpetuavam de geração em geração. Essa reflexão pairava no ar enquanto Jonathan Mitchell, com o rosto avermelhado, se via no centro de uma situação desconfortável. Os clientes ao redor começaram a trocar olhares inquietos, percebendo que o que começara como uma simples diversão à custa de uma senhora idosa confusa logo se transformava em algo muito mais complexo e perturbador. Essas são apenas histórias, ele gaguejou, mas sua voz denunciava a incerteza que tomava conta dele, qualquer um poderia inventá-las. Dorothy, no entanto, não se deixava abalar. Seu avô tinha uma cicatriz na mão esquerda, disse ela, com um tom suave. Foi quando ele tentou quebrar um copo de cristal na minha cabeça, aos 17 anos. Ele errou e se cortou. Disse a todos que se machucou em um acidente de jardinagem. Um silêncio ensurdecedor se estabeleceu. Alguns clientes começaram a se retirar discretamente, visivelmente desconfortáveis com a direção que a conversa tomava. Jonathan sentiu que o controle da situação escorregava de suas mãos, como areia entre os dedos. Mas foi o que Dorothy disse a seguir que realmente abalou os alicerces daquele templo de privilégio. Passei 70 anos me perguntando se algum dia teria a oportunidade de mostrar aos Mitchells o que uma pessoa como eu pode realmente alcançar quando não aceita mais ser tratada como invisível. Cada nova humilhação que Jonathan tentava impor apenas alimentava algo dentro de Dorothy que seus opressores não conseguiam ver. Uma força silenciosa, nutrida pela injustiça que buscavam perpetuar. O que aquelas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava escrevendo sua própria sentença. E Dorothy Washington já aprendera há muito tempo que paciência não era fraqueza, mas sim estratégia. Jonathan sentiu suas mãos tremerem levemente enquanto tentava recuperar o controle de uma situação que se esvaía como água entre os dedos. A menção de detalhes íntimos sobre seu avô havia plantado uma semente de dúvida que crescia rapidamente em sua mente. Mas sua arrogância não permitia que uma mulher negra de 90 anos destruísse sua reputação diante dos clientes mais importantes da cidade. Segurança, ele gritou novamente, sua voz agora carregada de uma histeria mal disfarçada. Quero que essa mulher seja retirada imediatamente. E se ela resistir, chama a polícia. Dorothy permaneceu imóvel, mas algo em sua postura mudara. Ela endireitou os ombros, e por um momento, todos no saguão puderam ver não a senhora frágil que Jonathan esperava intimidar, mas a mulher forte que sobreviveu a décadas de Jim Crow, segregação e humilhação sistemática. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que o fez recuar involuntariamente. Jovem Mitchell, disse ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Você realmente quer chamar a polícia em cima de uma cliente do seu próprio banco? Porque tenho certeza de que seria uma história muito interessante nos jornais locais. Nesse instante, a porta da frente do banco se abriu, e um homem alto, vestido com um terno escuro, entrou com a confiança de quem conhece cada centímetro daquele prédio intimamente. Gerald Thompson, um homem de 58 anos e vice-presidente sénior, era um dos membros fundadores do conselho do First National Bank. Quando Jonathan avistou aquele rosto familiar, seu estômago se contorceu. Era ele quem havia assinado sua última avaliação de desempenho. Com um tom calmo, mas firme, Gerald perguntou, Jonathan, você pode me explicar porque estou ouvindo gritos vindo do meu escritório no 10º andar? Jonathan observou a cena ao seu redor. Guardas de segurança cercavam uma mulher idosa, clientes embaraçados cochichavam entre si, enquanto ele, visivelmente suando em sua camisa italiana, tentava manter a compostura. O olhar treinado de um executivo bancário como Gerald logo percebeu a tensão racial que pairava no ar. Gerald, que bom que você está aqui, Jonathan disse, forçando um sorriso de alívio. Temos uma situação com uma pessoa claramente confusa que está tentando usar documentos fraudulentos. Mas antes que pudesse continuar, Gerald interrompeu, ignorando completamente Jonathan e se dirigindo diretamente a Dorothy. Como é bom vê-la novamente. Espero que não esteja enfrentando problemas com nossos serviços. O silêncio que se seguiu era tão profundo que se podia ouvir uma agulha cair sobre o mármore polido do chão.
Jonathan sentiu o mundo girar ao seu redor. Como Gerald Thompson, o homem mais poderoso do banco, conhecia aquela mulher pelo nome. Dorothy sorriu pela primeira vez desde que entrou no banco, mas não era um sorriso gentil, era a expressão de alguém que acabara de ver a primeira peça de um quebra-cabeça complexo se encaixar perfeitamente. Olá, Gerald. Na verdade, estou enfrentando alguns obstáculos interessantes. Parece que o jovem Mitchell aqui acredita que minha aparência não corresponde ao tipo de cliente que vocês atendem. Gerald se voltou lentamente para Jonathan, e se olhares pudessem matar, o presidente do banco o teria reduzido a cinzas naquele momento. Jonathan, você me acompanharia até o meu escritório. Agora. Mas Gerald, você não entende, Jonathan tentou explicar, sua voz subindo uma oitava. Agora, Jonathan. A voz de Gerald ecoou pelo saguão com uma autoridade inquestionável. Enquanto Jonathan era praticamente arrastado pelo braço em direção aos elevadores, Dorothy permaneceu no centro do saguão, observando a primeira fase de sua vindicação silenciosa se desenrolar. Os clientes que minutos antes sussurravam piadas cruéis agora evitavam seu olhar, percebendo claramente que haviam subestimado seriamente a situação. A senhora Catherine Piton, que havia feito um comentário sobre Alzheimer, se aproximou hesitante. Com licença, você realmente conhece o Sr. Thompson? Dorothy virou-se para ela com aquele mesmo sorriso inquietante. Querida, Gerald Thompson foi meu aluno em uma escola pública de Brooklyn na década de 1980. Eu era professora de matemática, e ele era apenas mais um jovem negro brilhante que precisava que alguém acreditasse nele. Ela fez uma pausa, permitindo que a informação se instalasse. Engraçado como a vida dá voltas, não é mesmo? O rosto da Sra. Piton ficou pálido como papel. A realização de que havia zombado de uma educadora respeitada, alguém que moldou a vida de um dos homens mais poderosos da cidade, atingiu Jonathan como um trem desgovernado. As conversas no saguão pararam abruptamente, enquanto as pessoas começavam a conectar os pontos. Dentro do elevador, Gerald mantinha um silêncio ensurdecedor, enquanto Jonathan lutava desesperadamente para salvar sua carreira. Gerald, você precisa entender. Ela parecia completamente deslocada. Qualquer um teria a mesma reação, Jonathan tentou justificar, mas Gerald o interrompeu com frieza. Dorothy Washington não é apenas uma cliente, Jonathan. Ela foi minha professora. A única que acreditou que um garoto pobre de Brooklyn poderia se tornar algo além das expectativas limitadas que a sociedade impunha a ele. O elevador parou no 10º andar, mas Gerald não se moveu. Quer saber quem é realmente Dorothy Washington? Ela lecionou matemática por 40 anos nas escolas mais desafiadoras da cidade. Mentoriou centenas de crianças que a sociedade havia abandonado. E, ao se aposentar, investiu cada centavo de sua aposentadoria e economias em um fundo que oferece bolsas de estudo para jovens desfavorecidos. As palavras de Gerald fizeram as pernas de Jonathan vacilarem. Como? Como eu poderia saber disso? Porque você deveria ter perguntado antes de humilhá-la publicamente, respondeu Gerald, sua voz carregada de desprezo. Porque um verdadeiro líder não julga clientes pela aparência. Porque seu trabalho é servir, não entreter seus amigos ricos às custas da dignidade dos outros. Quando as portas do elevador se abriram, Gerald caminhou direto para seu escritório, deixando Jonathan tremendo no corredor. Através das janelas de vidro, ele podia ver Gerald fazendo chamadas, e cada número discado parecia selar mais um aspecto de seu futuro profissional. Enquanto isso, no saguão, Dorothy se sentou tranquilamente em uma das poltronas de couro, observando os funcionários do banco se aproximarem com expressões de crescente respeito e curiosidade. Janet, a assistente que havia sido instruída a verificar rapidamente seu cartão, agora se aproximou com um tablet na mão e uma expressão completamente diferente. Sra. Washington, disse respeitosamente, o Sr. Thompson pediu que eu assistisse com quaisquer necessidades bancárias que você possa ter. Você gostaria de verificar seu saldo em um local mais privado? Dorothy sorriu novamente, mas desta vez havia algo quase maternal em sua expressão. Não, querida. Acho que faremos isso bem aqui, onde todos podem ver. Ela fez uma pausa, observando os rostos ao seu redor que agora a encaravam com uma mistura de curiosidade e crescente respeito. Afinal, a transparência é importante nas instituições financeiras, não é mesmo? O que aquelas pessoas privilegiadas não conseguiam entender era que cada insulto, cada tentativa de humilhação, cada olhar de desprezo apenas fortalecia a determinação de uma mulher que dedicou toda a sua vida a provar que dignidade não é medida por aparências ou contas bancárias. E agora, aos 90 anos, Dorothy Washington estava prestes a lhes ensinar uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. A verdadeira profundidade da preparação silenciosa de Dorothy estava prestes a se revelar. Em um canto do saguão, Janet se aproximou dela, segurando um tablet que tremia levemente em suas mãos. Com um toque nervoso, ela digitou o número da conta no sistema bancário. O ambiente, antes repleto de murmúrios e risadas cruéis, agora se tornara um teatro silencioso,
onde cada cliente, funcionário e segurança aguardava ansiosamente o desfecho daquela situação extraordinária, que começara como uma forma de diversão perversa e agora prometia desdobramentos muito mais significativos. Sra. Washington, murmurou Janet, conferindo os dados mais uma vez antes de falar. Gostaria que eu lesse o saldo em voz alta, ou de forma clara, querida. Dorothy, com uma calma impressionante, acomodou-se na poltrona de couro, como se estivesse em sua própria sala de estar. A transparência era fundamental, especialmente quando se tratava de educação financeira. Janet limpou a garganta, seus olhos fixos na tela do tablet como se não conseguisse acreditar no que via. O saldo da conta corrente principal era de impressionantes $847.000. Sua voz vacilou ao pronunciar o último dígito. Um murmúrio coletivo percorreu o saguão. Mrs. Catherine Piton deixou sua bolsa Hermes cair com um estrondo no chão de mármore. Outros clientes, que momentos antes trocavam piadas maldosas, agora desviavam o olhar de Dorothy, com os rostos ardendo de vergonha. Mas essa é apenas uma das contas, não é? Dorothy perguntou com gentileza, como se estivesse fazendo uma pergunta casual sobre o clima. Janet conferiu novamente, deslizando os dedos pela tela. Sim, senhora. Há também a conta de poupança para a educação com $1,2 milhão, a conta de investimentos com $3,8 milhões. Ela fez uma pausa, relendo os números mais uma vez, e o fundo de doação educacional com $12,4 milhões. O silêncio que se seguiu era tão profundo que se podia ouvir o quase imperceptível zumbido do ar-condicionado. Dorothy Washington, a mulher de 90 anos que Jonathan Mitchell tentara expulsar como uma vagabunda confusa, possuía quase $18 milhões distribuídos em várias contas no banco mais exclusivo da cidade. Nesse exato momento, o elevador se abriu com um suave chiado, revelando Jonathan Mitchell, que saiu cambaleando, como um homem que acabara de receber um diagnóstico terminal. Seu rosto estava completamente pálido, a camisa italiana transpirada e suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava recuperar alguma compostura. Gerald Thompson apareceu logo atrás dele, sua expressão uma máscara de fúria profissional contida. Jonathan, disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Gostaria que você se aproximasse e se desculpasse devidamente com a Sra. Washington. Eu não sabia, gaguejou Jonathan, seus olhos saltando entre Dorothy e os rostos julgadores ao seu redor. A realização da magnitude de seu erro estava se cristalizando em sua mente como gelo se formando em água parada. Não sabia o quê, exatamente? Dorothy perguntou, levantando-se lentamente de sua cadeira, com a dignidade de uma rainha. Não sabia que eu era rica. Não sabia que era respeitada. Dorothy Washington entrou na agência bancária como uma tempestade, sua presença imediatamente capturando a atenção de todos. Jonathan, o gerente, ficou paralisado, como um peixe fora d'água, abrindo e fechando a boca sem conseguir articular uma palavra que não o comprometesse ainda mais. A calma perturbadora na voz de Dorothy, que o desconcertou desde o primeiro momento, só aumentava a tensão no ar. Ela começou a expor as práticas questionáveis de atendimento ao cliente que ele e sua equipe promoviam. Gerald me contou sobre suas políticas de atendimento, sobre como vocês incentivam o julgamento dos clientes pela aparência e transformam a humilhação pública em um espetáculo para seus amigos endinheirados. A multidão no saguão estava completamente absorvida pelo drama que se desenrolava diante deles. Muitos já haviam sacado seus celulares, prontos para gravar ou transmitir ao vivo aquele confronto histórico. Sra. Washington, Jonathan tentou-se explicar, mas ela levantou a mão delicadamente, fazendo-o calar-se com a autoridade de alguém que havia lidado com turmas de adolescentes rebeldes por 4 décadas. Jovem Mitchell, ela começou, sua voz firme como aço, você realmente quer saber por que uma professora aposentada tem $18 milhões neste banco? Ele assentiu, a garganta seca, incapaz de pronunciar uma palavra. Dorothy prosseguiu, sua voz carregada de significado. Durante 40 anos como professora, religiosamente investi 60% do meu salário. Vivi em apartamentos modestos, comprei carros usados, vesti roupas até que estivessem desgastadas e coloquei cada centavo extra no mercado de ações. Não por avareza, mas porque compreendi algo que você claramente nunca aprendeu. Ela fez uma pausa, permitindo que a tensão se acumulasse e envolvesse o saguão. Eu entendi que a educação e o investimento inteligente são as únicas coisas que podem quebrar ciclos de pobreza e preconceito. Portanto, não apenas investi meu próprio dinheiro. Eu investi na educação de centenas de crianças que pessoas como você desprezariam apenas pela aparência. Nesse momento, Gerald Thompson aproveitou a oportunidade para se aproximar, segurando uma pasta de documentos. Jonathan, você deve saber que a Sra. Washington também é a maior contribuinte individual do nosso programa de bolsas de estudo. Ela financiou a educação universitária de 47 jovens nos últimos 10 anos. As pernas de Jonathan quase cederam. Ele não apenas humilhou publicamente uma cliente multimilionária, mas também atacou a mulher que personificava os valores filantrópicos que o banco tanto se orgulhava de promover.
E tem mais, Dorothy acrescentou, tirando o celular do bolso com um sorriso que não alcançava os olhos. Você sabe, a tecnologia moderna é fascinante. Eu estive gravando toda a nossa conversa desde o momento em que entrei aqui. O sangue escorreu do rosto de Jonathan. Em uma era onde vídeos virais podiam destruir carreiras em questão de horas, ele se tornara o protagonista do exemplo perfeito de discriminação institucional, tudo registrado em alta definição. Gerald, continuou Dorothy calmamente, acho que o Conselho de Administração estaria muito interessado em revisar as políticas de atendimento ao cliente de Jonathan. O que você acha? No coração da cidade, onde os arranha-céus pareciam tocar o céu, o First National Bank enfrentava uma crise que abalaria suas fundações. Gerald Thompson, um homem de olhar sério e decisões firmes, convocou uma reunião de emergência. Ele já havia contatado todos os membros do conselho. Às 5 horas daquela tarde, uma tempestade de tensão pairava no ar. Jonathan Mitchell, um gerente que sempre parecia ter tudo sob controle, estava prestes a sentir o peso de suas ações. Você está suspenso imediatamente enquanto investigamos este incidente e suas práticas de gestão, anunciou Gerald, com um tom que deixava claro que não havia espaço para contestação. Jonathan tentou protestar, sua voz saindo apenas como um sussurro trêmulo. Gerald, você não pode fazer isso. Tenho responsabilidades familiares, sou um homem de 90 anos e passei 7 décadas da minha vida provando que a dignidade humana não está à venda. Mas foi Dorothy Washington, uma força da natureza, que interrompeu com uma voz firme e clara. Cada dólar que ganhei, cada investimento que fiz, cada vida jovem que ajudei a transformar, tudo isso foi possível porque me recusei a aceitar que pessoas como você decidiriam o meu valor. Ela se aproximou de Jonathan, que instintivamente se afastou, seu corpo tremendo ao perceber que havia destruído sua própria carreira por alguns momentos de entretenimento cruel. O que nos diferencia, jovem Mitchell, disse Dorothy suavemente, é que você usa sua posição para diminuir os outros, enquanto eu a utilizo para elevá-los. Você transforma poder em uma arma. Eu transformo investimento em oportunidade. Catherine Piton, que antes havia zombado de Dorothy, se aproximou timidamente. Senhora Washington, gostaria de pedir desculpas de coração. Meu comportamento foi inaceitável. Dorothy a olhou com um olhar maternal. Querida, todos nós cometemos erros. A questão é se escolhemos aprender com eles ou repeti-los. Enquanto Jonathan era escoltado para fora do banco por seguranças, uma cruel ironia pairava no ar, já que ele havia tentado fazer o mesmo com Dorothy. A idosa mulher, tranquila, voltou para sua cadeira. Janet, disse ela à assistente que ainda segurava um tablet, gostaria de fazer algumas transferências hoje. Tenho uma nova turma de alunos que precisa de bolsas de estudo. O que aquelas pessoas privilegiadas finalmente entenderam foi que a verdadeira riqueza nunca foi medida pelo saldo bancário de Dorothy Washington, mas sim por sua capacidade de transformar injustiça em educação, humilhação em crescimento e preconceito em oportunidade. Quando Jonathan deixou o banco pela última vez como funcionário, levando consigo apenas os destroços de sua arrogância, Dorothy permanecia como sempre, uma força imparável de dignidade e propósito. Ela provou que algumas batalhas não são vencidas gritando mais alto, mas permanecendo firme quando todos ao redor caem. 6 meses depois, o First National Bank havia se transformado completamente. Dorothy Washington caminhava pelos corredores que antes a rejeitavam, agora como membro oficial do Conselho de Diretores, a primeira mulher negra a ocupar tal posição na história centenária do banco. Jonathan Mitchell, por sua vez, fora demitido no dia seguinte àquele confronto. O vídeo de sua humilhação pública se tornou viral, alcançando mais de 12 milhões de visualizações em uma semana, tornando-se um estudo de caso sobre discriminação institucional. Todas as suas tentativas de conseguir emprego em outras instituições financeiras foram sistematicamente rejeitadas. No pequeno e intrincado mundo da banca, a reputação de Dorothy Washington já a precedia. Em uma reunião do conselho, Gerald Thompson, o novo CEO, não pôde deixar de comentar com um toque de ironia sobre o impacto da política de inclusão que ela havia sugerido. Desde que implementamos essa política, nossa clientela cresceu 340% e os lucros atingiram níveis históricos, refletiu ele, admirado. Era inegável que a influência de Dorothy não apenas revolucionara as práticas do banco, mas também transformara a sua cultura corporativa. Naquele dezembro ensolarado, enquanto a cidade se preparava para as festividades de fim de ano, Dorothy estava em seu novo escritório no 15º andar. Nesse dia, Janet, agora gerente de serviços inclusivos, adentrou a sala com uma carta especial nas mãos. Senhora Washington, recebi uma correspondência que achei que você gostaria de ver pessoalmente, disse, com um brilho nos olhos. A carta era de Marcus Thompson, um dos jovens que haviam se beneficiado do programa de bolsas de estudo que Dorothy havia financiado. Ele agora era um graduado em engenharia pelo MIT. Querida Senhora Washington, começou a carta, em uma caligrafia cuidadosa. Nunca terei palavras suficientes para agradecer como sua generosidade mudou minha vida. Hoje, recebi meu primeiro salário como engenheiro aeroespacial na NASA,
e tudo começou com sua coragem de enfrentar o preconceito. Aquele simples pedaço de papel, guardado com carinho entre os outros 847 agradecimentos que ela acumulava ao longo dos anos, representava mais do que palavras, simbolizava vidas transformadas e oportunidades criadas a partir da injustiça que tentaram impor a ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jonathan Mitchell trabalhava como balconista em uma loja de departamentos. Esse emprego lhe permitia esconder sua verdadeira identidade do gerente. Ele sabia muito bem o que significava ser julgado pela aparência, sentir-se invisível e ser tratado como descartável. A ironia de sua situação não lhe escapava. Por outro lado, Mrs. Catherine Piton, a cliente que havia zombado de Dorothy, tornou-se uma das maiores defensoras do programa de bolsas, contribuindo generosamente todos os anos. Aprendi naquele dia, confessou ela durante um evento beneficente, que dignidade e sabedoria não são privilégios exclusivos de quem nasce em berço de ouro. Na semana anterior, Dorothy havia recebido o título de cidadã honorário da cidade, em reconhecimento às suas contribuições para a educação e a justiça social. Em seu discurso, ela havia afirmado: a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que plantamos. Cada semente de oportunidade que oferecemos hoje se torna uma árvore de possibilidades amanhã. O banco, orgulhosamente, exibia uma placa na entrada principal, Centro Educacional Dorothy Washington, onde as oportunidades nascem da dignidade. Gerald, agora CEO após a aposentadoria precoce do presidente anterior, frequentemente refletia sobre como aquele dia transformou não apenas a instituição, mas também sua própria visão sobre liderança. A Sra. Washington me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar as pessoas, mas em empoderá-las, pensava ele com gratidão. Aos 91 anos, Dorothy continuava a visitar o banco semanalmente. Não para checar saldos, mas para entrevistar pessoalmente cada novo beneficiário do programa de bolsas. Para ela, cada encontro era uma nova semente plantada, uma nova história de esperança pronta para florescer. Em cada reunião, um novo propósito renascia. Era como se o universo estivesse sussurrando que a luta silenciosa de Dorothy contra o preconceito ainda colhia frutos, mesmo décadas depois. O legado que ela deixou gravado na história daquela instituição era simples, mas revolucionário. Quando enfrentamos a injustiça com dignidade, a paciência com propósito e a humilhação com determinação, não apenas vencemos, transformamos o próprio campo de batalha em solo fértil para mudanças duradouras. Jonathan, na sua tentativa de destruir Dorothy, acabou por aniquilar apenas a si mesmo. Ela aprendeu uma lição valiosa: a verdadeira vingança não se resume a retribuir o mal que nos foi feito. O verdadeiro triunfo reside em alcançar um sucesso que seus inimigos jamais poderiam imaginar, e usar esse sucesso para garantir que ninguém mais sofra a mesma injustiça. Se essa história de superação tocou seu coração, não hesite em se inscrever no canal e compartilhar sua própria experiência nos comentários. Às vezes, a justiça só precisa de um pequeno empurrão nosso.